Boa noite, pessoal. Tô me vendo agora. Que eu entrei aqui pela... Eu inverti a câmera porque eu tenho uma lousa aqui. Se eu não inverter, ele fica espelhado. Deixa eu ver. Queria ver se tava dando pra anotar aqui, mostrar as coisas pra vocês. Vânia, Mariane, Marli. Quem tá mandando? Boa noite, pessoal. Como sempre, aguardar um pouquinho. Hoje não vai ser o Márcio. O Márcio tá... Ele tá com algum compromisso, ele pediu pra eu assumir hoje. Boa noite, Débora, Cláudio, Jura. Oh, quanto tempo que eu não vejo esse pessoal, hein? Vou esperar mais um pouquinho. Pessoal, pedi como sempre, né? Eu anotei aqui alguns nomes para fazer vibração. Se vocês tiverem mais alguém especificamente aí, por favor, fiquem à vontade para colocar no chat aí, tá? Se for pôr, é bom colocar às vezes um pouquinho mais pro final, porque daí vai correndo o texto para cima. Aí fica mais fácil de eu ver, não esquecer de ninguém. Coloquei a lousa aqui hoje porque eu gosto de misturar muitas ideias e às vezes eu vi nas últimas vezes que eu fiz, eu acabei às vezes perdendo algum gatilho que eu queria, porque a gente vai falando e às vezes esquece de pontos importantes, então eu tomei a liberdade aqui de usar a lousa. O Giacomo já tá na lista, Vânia. Esse aí eu não esqueci não. Mais um minutinho aí e a gente começa. Duas pessoas. Não nada, Vânia. Boa noite, Nora. Tudo bom? Vou começar aqui, pessoal, explicando para vocês eu ia fazer uma... Suzete, boa noite. Eu ia fazer uma preleção completamente diferente. Eu estava lendo o Livro dos Espíritos. Eu estava lendo as questões 1004 e 1005. Porque eu queria começar um raciocínio, né? Eu queria começar a desenvolver uma ideia. E aí, quando eu cheguei na questão 1005, as duas questões elas falam sobre o sofrimento das pessoas culpadas, né? E começa a falar no tempo necessário para que essa pessoa comece a se recuperar desse sofrimento. Deixa eu ver se eu fechei a porta. Não. Só um pouquinho, vou fechar a porta, que senão meu cachorro pode entrar aqui. E quando se fala sobre o estado de sofrimento, quanto ele vai durar, não vai durar, né? Depende do quanto você está procurando esse grau de depuração. Como a gente entende muito bem no Livro dos Espíritos, eu posso não ter atitude nenhuma com relação aos meus defeitos. A gente tem o caso de Júbilos, por exemplo, foi o guarda que esfaqueou, que matou Jesus, né? E o sangue de Jesus caiu no olho dele, ele recuperou a visão, a visão de um olho dele que estava cego. E aí nisso ele se arrependeu muito, começou a perceber a besteira que fez e viveu, se eu não me engano, foram 500 anos aí perdidos no umbral, se culpando. Então isso é muito... Depende muito quanto tempo isso vai demorar.
Mas o que me chamou a atenção foi a próxima pergunta, porque é uma coisa que a gente ouve direto, né? Que foi assim, o espírito sofredor, o tempo se afigura tão ou menos longo do que quando estava vivo, né? Para o espírito sofredor. Parece-lhe mais longo. Para ele não existe o sono. Só para os espíritos que já chegaram a certo grau de purificação, o tempo, por assim dizer, se apaga diante do infinito. Então, o tempo se apaga diante do infinito. E quando você sente dor, o tempo demora para passar. E a gente vê diversas, né, citações, desde as mais figurativas ali, que o mundo se fez em 7 dias e assim por diante, né? Sempre falando que pro espírito assim mais evoluído, a sensação de tempo ela é muito menor. Eu falei, pô, isso se aplica na nossa vida e talvez seja alguma coisa que a gente possa levar para o nosso dia a dia, né? Uma outra coisa, uma outra forma da gente perceber se estamos ou não conscientes do que fazemos, né? Porque teve um estudo que foi feito pela uma revista, não lembro o nome agora, Time Rapid, da Claudia Raymond. Claudia Raymond é mais fácil procurar. E ela estava estudando o tempo, né? A relação, a relatividade de sensação do tempo que você tem durante o seu dia. E ela chegou, nesses estudos, depois de diversos estudos, chegou-se no tal do Holiday Paradox, ou seja, o paradoxo do feriado. Porque como é que é um feriado, né? Um feriado, ele passa assim, você está se divertindo, ele passa voando. Só que ao mesmo tempo, se você para e olha para trás, nossa, eu fiz um monte de coisa. E quanto mais longe você vai desse feriado, você consegue lembrar ainda dos passos a passo, você tem uma noção daquele tempo que passou. Então o que se percebeu foi o seguinte, existem 3 formas de você perceber o tempo. Tem na verdade, duas características, né? Tem a experiência, e tem também, que é a sensação no momento, e também tem a lembrança. Então, o que acontece no feriado, né? O tempo passa rápido, a experiência ela é rápida. Mas quando você lembra, você fez várias coisas, então parece que aquilo durou mais tempo, ela é lenta. Tá? Então, um feriado é um momento agradável, um momento feliz, as emoções são boas. E aí quando a gente começa a fazer, eles começaram a fazer outros estudos, outras percepções, tem dias que você vive assim meio no automático, né? Você não aprende nada, não tem nada de novidade. E esses dias às vezes, por exemplo, você vai dirigir por um tempão, ou você está assistindo uma palestra e a minha palestra, por exemplo, está muito chata e está demorando para passar, então parece que demora muito. É um tempo muito longo. E aí você vai vivendo 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias desse jeito, dessa forma desinteressada, no automático. Depois de muito tempo você olha para trás e parece que, né, vamos dizer, quanto mais longe, às vezes 10 anos sem fazer nada, por exemplo, um dos 10 anos assim que você tem já uma rotina que é muito automática, você olha para trás e fala, caramba, já faz 10 anos isso, não é possível. Parece que foi, sei lá, 1, 2 anos atrás. É porque você não está aprendendo nada. Então você não fica alocando a sua memória com essas coisas novas, você não ocupa, né, a sua mente com essas coisas novas. E já quando você começa a aprender certas coisas novas, principalmente coisas legais, você já percebeu, às vezes você entra naquele estado que, nossa, já passou 2, 3, 4, 5 horas. E, por exemplo, você passa 5 anos da sua vida fazendo cursos interessantes e cada ano você finaliza um. Fica cronologicamente muito claro na sua cabeça que você viveu 5 anos. Ao mesmo tempo, se você tivesse vivido esses 5 anos sem fazer nada, parecia que foi um. Você olha para trás, né? Então, por quê? Porque você foi assimilando informações interessantes, emoções boas estavam vinculadas com elas, e isso foi marcando a sua história, cronologicamente, né? Porque hoje em dia não se entende exatamente como é que a gente fica ligado com a questão do tempo, né? E a gente sabe, né, se você, principalmente André Luiz, Missionários da Luz, tem
Tem um capítulo que fala inteiramente sobre epífise, e a gente fala também, quando vai falar principalmente de quase todos os, vamos dizer, os temas mais novos falam muito sobre a glândula pineal, também conhecida como epífise, e em alguns animais ela é exposta à luz porque ela nos conecta com ciclos circadianos, ela faz a gente perceber o tempo. E a ciência ainda não chegou muito nessa conclusão, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela mais para frente. Mas a nossa percepção de tempo, então, quando você está aprendendo, está crescendo, evoluindo, passa rápido na hora, você olha para trás e fala, nossa, quanta coisa! Coisas acumuladas, aprendizados, etc. Então, e outro caso acontece ainda que é um pouco mais curioso, que é quando você passa por uma situação de medo muito grande também. Essa emoção muito forte, como você está com uma arma na cabeça, alguma coisa do tipo, o tempo para, parece que não acaba. Você está ali de refém, por exemplo, numa situação, aquele tempo é uma tortura, não acaba nunca. E se olha para trás, ele é lento também, mas não tão lento. Então você vê que quando fica marcado por emoções, acaba que o tempo, né, diminui. E quando são emoções ruins, isso acaba criando umas outras consequências que a gente vai falar daqui a pouco. Então, minha pergunta para vocês, já que é uma outra forma da gente ver, como é que tem passado os seus dias? Está no automático demais? Se está no automático demais, tem problema aí. Tá? A gente precisa rever um pouquinho a nossa forma de viver, os nossos hábitos, tá? E para falar de hábito, eu quero falar de uma outra coisa. Tem um autor que ele escreve sobre Mesmer, sobre a evolução do espiritismo. Eu vi uma palestra dele esses dias, muito legal. Vocês não vão lembrar agora o nome dele, tá? Mas eu vou lembrar até o final aqui, eu falo para vocês, mas é muito bom. Então, como é que a gente vivia, a gente veio vivendo ao longo dos anos? Quando a gente estuda o espiritismo, a gente sabe que a gente veio lá dos minerais, passou pelos animais e assim por diante. Então a gente viveu muito por duas coisas: dor, prazer, né? E também castigo, recompensa. Então quando a gente... Isso aqui é típico do seu sistema mais fisiológico, né? Aquele mecanismo de dor, prazer, castigo, recompensa é como você adestra um cachorro e assim por diante. E o que a gente percebe, né? Que hoje em dia a gente vive muito na dor, na recompensa e nessa questão do prazer, no prazer e do castigo, né? A gente continua vivendo, a gente trabalha para ganhar dinheiro, a gente procura as relações sexuais pelo prazer simplesmente, por nada diferente. Nossas relações sociais são muito relativas em o que eu posso ganhar com isso. E assim por diante, a gente acaba vivendo de uma forma automática, ou seja, como um animal viveria, né? Só que, lá no princípio do Espiritismo, antes mesmo de começar o Espiritismo, esse autor ele comenta dos espiritualistas, eu não lembro agora, um movimento espiritualista, mas mais voltado para a razão do lado espiritual. E ele fala muito de razão, fala também do razão, caramba, deixa eu lembrar, vontade e criatividade. Então, eu tô aqui nesse ciclo automático, certo? Então, eu só faço aquilo que dá prazer e aquilo que não dói. Perfeito? Então, vai chegar um momento que, se eu continuar vivendo no automático, naturalmente eu fico aqui nesse ciclo aqui eternamente. Porque é mais gostoso, não dá trabalho. O meu corpo me diz isso, por isso que a gente encarna, né? O nosso corpo, ele fica cansado, você quer dormir, você quer parar de estudar para dar uma descansada, ao invés de ir para academia, falar, vou ficar aqui no sofá. É a inércia, a tal da inércia, né?
Inércia. E ela é cíclica, ela é natural. Por quê? Porque ela é baseada em prazer e recompensa. Eu estou o tempo todo recebendo prazer e recompensa. Então, primeiro ponto. Quando a gente fala de reforma íntima, o livro principal se chama Reforma Íntima Sem Martírio. Tá? Então, sem martírio. Você passou, cara, milhares de anos vivendo assim. Tá? Você passou milhares de anos vivendo assim e era natural. Era isso que era para você fazer, era para sobreviver. Era simplesmente isso e se preparando para poder entrar em um processo encarnatório um pouco mais complexo. Só que depois, quando entrou essa questão do espiritismo, da razão, da vontade, da criatividade, a razão é o princípio. A gente precisa pensar e a gente precisa ter ferramentas. Quando você tem uma metodologia que seja para você evitar esse ciclo aqui, tá? Começar a entender, porque de cara você não vai vencer ele, porque é mais prazeroso e mais recompensador. Então, com a razão, desenvolvendo a minha razão, quando eu desenvolvo minha razão, eu percebo aos poucos que, por exemplo, fazer exercício é muito melhor para o meu corpo do que eu ficar o dia inteiro sentado no sofá comendo porcarias, certo? Meu corpo começa a ter consequências, mas dentro desse ciclo, esse ciclo aqui não vai dizer, Daniel, vai lá fazer exercício. Não, continua aí no sofá, poupa energia. Mas a sua razão te diz, não, eu preciso fazer exercício, eu preciso emagrecer, eu preciso mudar a minha vida. A mesma coisa, por exemplo, eu quero emprego, não consigo, a preguiça de estudar, mas a sua razão te diz, Daniel, passou 1, 2, 3, 4, 5, 6 oportunidades e você não sabia daquela disciplina que era necessária como pré-requisito para essa vaga. Então você precisa desenvolver essa razão. Desenvolvida a razão, tem o maior impulsionador aí, que se fala muito no livro dos Espíritos, inclusive quando se fala de trabalho, que é a tal da vontade. Tá? Impulsiona. A vontade vai te impulsionar a fazer aquilo. E a vontade, como a disciplina, ela tem que ser treinada. Você tem que criar algumas situações onde você possa trabalhar essa vontade. E não adianta a gente tentar, é como hoje em dia se fala muito de hábitos, né? Porque o que acontece hoje? Não é que nós somos imperfeitos, nós passamos milhares de anos aqui adquirindo hábitos e esses hábitos estão muito enraizados. Isso seria a imperfeição, mas não precisa se julgar com relação a isso. O que a gente tem que fazer é usar a razão e a vontade para começar a desenvolver hábitos um pouco melhores. Isso é um trabalho lento, por isso reforma íntima sem martírio, a vida na questão do processo, né? O trabalho lento, o trabalho no dia a dia. Né? E aí a gente entra numa questão, voltando para a questão do tempo, de como é que passa o seu tempo, se é rápido, se é devagar. Eu vou dar uma dica aqui para vocês. Tem um autor que ele fala muito sobre flow, né? O cara é a referência a falar do estado de flow. Não sei se algum de vocês já ouviu falar do estado de flow, mas o estado de flow é o estado em que o tempo passa voando. O tempo passa que nem que você não percebe. E isso acontece quando existe muita conexão entre mente e corpo. É um estado em que você está pensando e seu corpo está agindo, está 100% focado naquele estado. E é um estado de foco. A partir do princípio que é o foco. E ele dá algumas dicas, né? De como você entrar nesse estado de flow. O estado de flow é um estado em que você está presente, prestando atenção no que você está fazendo, focado. Você tem clareza do porquê você está fazendo aquilo, né? Então, e você acaba sentindo muita felicidade e o tempo passa voando. É basicamente isso. E ele dá uma dica. E eu indico para vocês que a gente comece a fazer esse tipo de coisa. E eu vou dar um exemplo do porquê que eu estou aqui, né, dando essa palestra hoje. Você lista aí na sua casa, depois você pode parar, pensar, coloca no bloco de papel. Pode ser umas 20 coisas aí que você se interessa. Me interessa por nutrição, me interessa por exercício, me interessa por psicologia, me interessa por engenharia, me interessa por, sei lá, qualquer coisa, por futebol, por basquete, qualquer coisa, por esporte, que seja. E depois que você listou essas 20 coisas, procura
dentro delas algumas que se relacionam. Porque tem uma coisa que o homem faz muito, que chama muita atenção, é a questão de você relacionar assuntos, você encontrar padrões. A gente trabalha muito assim. Por isso que a gente tem arquétipos, etc. A gente procura isso, é natural. E então você pega, por exemplo, eu estou aqui falando de espiritismo e normalmente vocês vão ver que eu vou emendar assuntos de saúde, algumas dicas que um coach passou e alguma coisa, porque essas coisas se relacionam, certo? Desenvolvimento espiritual, alguma ferramenta que me ajuda a me desenvolver. Se eu treino, vou me estudar nutrição, porque uma coisa está ligada à outra, e assim por diante, tá? Então você conecta coisas que isso vai trazer um pouco mais a sua atenção. E aí, você procura algumas fontes aí, onde você possa se informar sobre essas coisas. Você pega aí 10, 15 minutos, são coisas que você gostaria muito, mas você não mexe, sabe? Aquelas coisas que estão lá no fundo, que você morre de vontade de fazer e não faz. Você pega 10, 15 minutos do seu dia e estuda isso, tá? E depois de um tempo, você começa a se comprometer socialmente a produzir algum material, por exemplo, que nem eu tô aqui na live. Isso é um compromisso, eu tenho um compromisso com vocês, tenho um compromisso com o Farol. Então, eu vou aqui, vou me forçar a estudar para trazer um material para vocês. Então, façam isso, né? Que seja com espiritismo, com qualquer outro estado, e você começa a estudar, se aprofundar, e é uma coisa que você gosta, você pode acabar encontrando um propósito de vida. Porque propósito de vida, como os estudos dizem, é muito uma pessoa que tem uma habilidade, uma vontade, ele começa a treinar essa habilidade, ele começa a ficar tão bom nisso que as pessoas não conseguem ignorar o quanto ele é bom. Ele começa a receber muito elogio, começa a fazer muitos trabalhos e de repente vira o propósito de vida que a gente fica aí procurando. Acho que é uma coisa específica. Não, às vezes é uma habilidade muito bem desenvolvida e que pode ajudar outras pessoas, tá? E uma dica, caso vocês queiram fazer isso para ganhar dinheiro, vocês podem pensar, fazer o mesmo processo, só que vocês vão pensar em 15 problemas que vocês gostariam muito de resolver. E aí vocês vão passando passo a passo. Isso pode virar uma empresa, né? 15 problemas que são comuns para muitas pessoas, é lógico, né? E aí você vai estar ajudando os outros também. Tá? Então aqui, falando sobre o porquê a gente também, uma das causas da gente ficar nessa inércia, tinha um desenho interessante aqui, que eu gosto de usar como base, que é o seguinte. Vamos traçar uma reta aqui no meio do caminho, né? Joana de Ângeles fala muito das personas, né? Dos personagens. A gente ouve falar muito isso ao longo do caminho, né? Desculpa. Outro raciocínio. Antes, por que o tempo ainda passa devagar, tá? A gente falando agora sobre você no dia a dia. Quando a gente fala de espiritismo, a gente tem uma tendência a procurar o problema, por exemplo, num espírito alheio aí, né? A culpa é sempre dos outros. A gente procura uma obsessão pelos nossos problemas e etc, tá? Então, uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que acaba fazendo com que a sua sensação de tempo seja muito lenta, é uma coisa que a gente acaba, que Jung chamou de complexos, e a gente chama também às vezes esses momentos no passado, as auto-obsessões muitas vezes, né? Então, por exemplo, eu estou aqui vivendo minha vida e lá uns 10 anos atrás eu fui castigado aqui, ou uma namorada me deixou, me largou e eu me senti rejeitado, né? Rejeitado. E, sei lá, há 3, 4 vidas atrás, em algum momento no passado, eu fui chamado a atenção com uma forma muito brusca. Isso me deixou talvez ali com um sentimento de impotência, inferioridade. E o que acontece, né? Durante o meu dia, já se sabe que a gente pensa mais ou menos 49 vezes, a gente pensa mais ou menos 49 vezes no que vai acontecer amanhã, por isso que a gente é tão ansioso, o que vai acontecer depois, e assim por diante. E aqui, quando as reações que eu tenho no meu dia a dia,
às vezes acaba remetendo à rejeição, à impotência. E então, o que eu faço? Eu acabo criando um personagem, a tal da persona ali no meio do caminho, para me proteger dessas dores muito grandes que eu tenho. Então vocês veem, por isso que a gente acaba não fazendo nada aqui. Por isso que a gente acaba não fazendo nada no presente. A gente fica olhando para trás, sofrendo, preso naquelas situações e olhando 49 vezes para pensar no que vai acontecer, né, amanhã. Sendo que eu estou preso, eu sou rejeitado, eu sou inferior. Então imagina como é que eu penso que vai ser o meu futuro, né? Então vocês viram que isso acaba virando um problema muito sério. E em Mecanismo da Mediunidade, André Luiz fala do nosso potencial eletromagnético, né, que o nosso campo tem, né, o mento eletromagnético. Todo tipo de padrão de pensamento que eu tenho, ele repercute e num espaço, segundo ele, independente da distância, ele acaba se conectando com outros da mesma vibração. A gente sabe muito bem disso, né? Então você imagina que eu já estou aqui amarrado, certo? Já estou aqui com pensamentos ruins. Aí de repente, aqui eu começo a emitir esse campo e tenho aqui um outro aqui parecido. Pode ser encarnado e desencarnado, tá? Tanto faz. Esse cara também emite. E aí começam a entrar esses pensamentos de forma intrínseca. De repente eu começo a absorver algumas ideias. É como aquela questão do condicionamento, sabe? Eu estou condicionando minha mente, então eu não preciso ligar nem a TV para continuar me condicionando, sabe? Quando eu falo, às vezes eu falei uma palestra sobre condicionamento, que é aquele hábito que a gente adquire porque a gente é treinado, e a gente consegue, às vezes, ser treinado simplesmente pensando, ativando uma frequência, recebendo de volta coisas parecidas, né? E a gente começa a ser adestrado nesse sentido. Então, vocês viram o tamanho do problema que acaba virando. Por isso que fica difícil olhar para o presente, né? Tá, existe um problemão aí. E como é que a gente resolve, né? Aí que é a questão. Porque a gente não veio aqui falar só de problema, a gente veio falar um pouquinho de solução. No Livro dos Espíritos, também, e Joana de Ângeles também, depois eu vou ler até um trecho de Joana de Ângeles para vocês, mas tem um paralelo aqui legal para a gente fazer. Então vamos dizer que aqui eu tenho essência, aqui sou eu em essência, aqui para cima, e aqui tem meu personagem, certo? E lá no Livro dos Espíritos, ele fala de forma muito clara, né? O que determina, primeiro falando de virtudes e defeitos. Virtudes têm uma característica muito comum, que elas são aqui, deixa eu lembrar, impessoais, né? Desapegadas. Desapegadas não, desinteressadas. Deixa eu até colocar. Tem desinteresse. E aqui embaixo na persona aqui tem muito interesse. Então, nas questões negativas, né, tem muito interesse. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, e aí é um ponto fundamental para a gente pensar. Por que eu estou fazendo isso? Né? É completamente desapegado? Ou eu tenho interesse ali por trás, que na verdade é só para o meu benefício? Então, cada atitude que a gente toma, por exemplo, eu vou fazer caridade. Eu vou fazer caridade para tirar uma foto e ficar bonito no meu Instagram, ou eu vou fazer uma caridade porque eu acho que tem que ser feito? Né? Pode ser que a gente comece de uma forma mecânica, tá? E a gente vai ter esse sentimento, tá? A gente vai ter no fundo esse sentimentozinho. Mas perceba isso. Esse é o princípio. O que se fala desse momento de transição planetária é que a gente tem que ter a percepção dessas intenções. A gente não vai conseguir acabar com os defeitos aqui de uma hora para outra e virar tudo virtude só porque a gente percebeu. Não, a gente vai perceber.
E aí vem a questão de estar consciente, estar no presente, né? Desamarrar um pouquinho dessas crenças, se desapegar um pouquinho dessas crenças e parar de ficar imaginando como vai ser, só se for de uma forma realmente objetiva, e viver um pouco mais no presente. Porque quando você está no presente, você naturalmente está um pouco mais consciente do que está acontecendo. Então você consegue perceber quando, opa, aquela minha tentação. E aí eu queria falar um pouco de uma ferramenta de... Um pouco antes de entrar na escola de aprendizes, eu aprendi ela e eu usei bastante. E me ajudou depois para a reforma íntima. Foi um processo, a reforma íntima ajuda mais ainda. Então, falando de algumas ferramentas, uma delas é o quê? A gente sempre tem algum defeito um pouco mais, vamos dizer, proeminente na gente. Por que a gente não sai da persona e não vem para a essência? Porque a gente tem aqui alguns mecanismos de defesa. Então eu tenho aqui mecanismos de defesa. O que podem ser esses mecanismos de defesa? Pode ser meu orgulho, pode ser a minha raiva. São diversas reações que eu tenho meio que no automático, quando eu estou ali naquele sistema meio fisiológico, cíclico, sem parar. Então, o que necessariamente eu tenho que fazer a princípio? Perceber o que mais me atrapalha. Por exemplo, eu gosto de usar sempre esse raciocínio, porque às vezes uma pessoa faz uma piada com você, você fica muito bravo, né? Então você tem que começar a cavar. Por que eu fiquei tão bravo, né? Ah, ele me xingou de careca, por exemplo, eu sou careca mesmo, né? Mas o que aconteceu? Eu fiquei envergonhado, porque tinha um monte de gente lá na plateia, por exemplo, tava no centro, tinha um monte de gente, e todo mundo ficou me olhando, dando risada, e eu fiquei com vergonha. E por que eu fiquei com vergonha? Porque no final das contas, se você começar a cavar, é porque você é orgulhoso. Porque você tem os defeitos e você não quer que os outros vejam. Então você não está aceitando, você já não está aceitando. Então o orgulho é um problema muito sério. Toda vez que você tem uma reação dessa, uma das coisas que eu fazia primeiro era rotular. Falando, Daniel, você aí, orgulhoso de novo. Tem umas pessoas que falam até de pegar um elástico, bota aqui, toda vez que é orgulhoso vem, pá, dá assim, só para começar a chamar atenção, sabe? Começar a ficar presente, começar a prestar atenção no que está acontecendo. É o primeiro passo. E ela na escola de aprendizes, a gente tem a caderneta. A caderneta são 3 passos, caderneta. A caderneta você vai fazer o seguinte. No final de cada dia, sempre quando aconteceu alguma coisa emocionalmente impactante, e vai começar a perceber com mais facilidade isso conforme você estiver presente no momento, isso vai te marcar. E no final do dia, quando isso te marcar, tiver alguma situação, você vai anotar ali a data, o sentimento e o que aconteceu. O que aconteceu? E logo embaixo você colocar uma proposta de mudança. Ou seja, entendeu? Vocês vão naturalmente estar refletindo, porque na hora que você começa a escrever, uma das coisas que a gente faz na escola de aprendizes muito é escrever sobre temas específicos que falam de desapego, coisa do tipo, né? São vários temas bem interessantes, bem profundos. Quando você começa a escrever essas coisas, você vai ver, você vai apagar, falando, opa, não é bem isso. Porque quando eu estou aqui falando, às vezes eu posso me comunicar de uma forma distorcida, como eu falei para vocês. Agora, quando eu escrevo, eu boto no papel, eu começo a refletir. Então, uma ferramenta muito legal. Primeiro, começa a perceber, faz esse exercício só assim, ó, é simples. Me estressei. Você sabe que tem uma pessoa ali que mexe um pouco com você. Se estressou, só começa a usar elastiquinho lá, ou olha eu aqui com raiva de novo, olha eu aqui egoísta de novo, né? Que são as bases aí dos nossos defeitos, egoísmo, orgulho, raiva, todos esses tipos de coisas, que já foram úteis quando a gente tinha que se defender, né, na sociedade, a gente tinha que ter essas ferramentas, né? Deixa eu ver se tinha alguma outra coisa para falar para vocês. Tá? Sim, sobre
Porque quando a gente fala em prazer, né, aqui a gente está falando de virtude, né, desinteressado, e aqui embaixo a gente está falando de defeitos. Mas a gente também tem os tais dos vícios, que podem ser coisas boas ou coisas ruins. Os vícios, eles vêm do desejo, daquele mecanismo que a gente veio desenvolvendo, né, automático. Então, se eu tenho um desejo, aí, aí eu vou usar muito aqueles mecanismos do equilíbrio para me equilibrar, que são o da vontade, a razão mais vontade. E aqui seria o desequilíbrio. Instinto. Instinto puro, né? E o que os espíritos falam é que, quando eles começam a falar dos espíritos elevados, o que aconteceu? Eles usaram muito a razão aqui e começaram a usar a vontade para controlar esse desejo. Só que o que acontece? Vamos dizer, o caso de emagrecer, ele é claro, né? Ou passar num concurso. Estava com vontade de sentar no sofá, você foi estudar. Você usou a razão, a vontade, estudou. Aí de repente você está lá naquele emprego que você sempre sonhou e está fazendo o que gosta. Então isso começa a criar um mecanismo de recompensa, que a recompensa normalmente do desejo, quando ele é equilibrado, ela vem depois. São hábitos bons. Hábitos bons geram resultado depois. Hábitos ruins basicamente vão gerar muito prazer no momento. Lógico que outros também geram no momento. Por exemplo, com uma pessoa que você ama, você está fazendo outra coisa, né? Então, você vai sim ter prazeres momentâneos. Mas, na maior parte do tempo, por exemplo, comer uma coisa gostosa. Comer o que eu preciso, emagreço. Né? Ou ficar no sofá, estudar, passo no concurso. Né? Estudar não é gostoso. Mas eu vou usar minha razão, né? Eu preciso fazer isso, vou traçar um plano e vou impulsionar isso com a minha vontade. E vou trabalhando isso. Tá? Então, o que a gente precisa nesse momento, né? Que fala-se muito aí, reforma íntima, etc. As coisas básicas que a gente tem que fazer, perceber. Segundo passo, pelo menos um hábito ruim, a gente começa a usar a nossa vontade para a nossa razão, nossa vontade para começar a tirar ele do caminho. Ou a gente pode criar hábitos bons também, porque eles também viciam. Porque se você der tempo para ter o resultado, você vai começar a viciar neles também, porque eles dão um resultado que não é rápido, não é aquela dopamina ali de uma vez, né, como uma droga, né? É uma coisa, trabalho, como assim, do espírito, é um processo, é lento, né? Então, uma das coisas que se força muito ali nessas novas doutrinas, novos pensadores, é todo mundo está falando de hábito, né? E outra forma de criar hábito, né? Eu falei do flow, 17 coisas. Uma forma de criar hábito é criar de uma forma bem pequenininha, né? Tem um livro que se chama Mini Habits. Mini Habits. Acho que já está em português, Mini Hábitos. Então o que você faz? Você pega alguma coisa que você queira começar. Ah, quero ir por exemplo, começar a treinar. Eu vou para academia e vou ficar lá 5 minutos no elíptico por dia. E fico indo. Um dia, 2 dias, 3 dias. Então, você começa pequeno. Outra coisa, você cria gatilhos, você emenda hábitos. Se você não vai para academia, porque normalmente você fica muito mexendo no celular, Instagram, tira o Instagram do caminho, tipo, esconde o ícone, tipo, começa a esconder essas coisas e coloque isso aqui no caminho do seu trabalho, uma forma fácil de você chegar. Facilita e começa pequeno. Então, a proposta hoje é a gente tentar perceber quando a gente é muito interessado. E aqui o desinteresse a gente vai demorar um pouquinho mais para praticar, tá? Vamos começar aqui, ó. Vamos começar a perceber pelo menos as vezes que a gente é muito desinteressado, que a gente é muito orgulhoso, etc. E começar a rotular isso, perceber isso pelo menos. Começar em uma coisa pelo menos, que seja aquela lista de coisas do flow, começar a trabalhar um pouquinho nossa razão, nossa vontade para desenvolver um hábito bom.
né? E tentar, para retirar, desculpa, um hábito ruim, e também tentar trabalhar aqui um hábito bom que seja, para a gente trazer para o cotidiano, 5 minutinhos. Tirar alguma coisa ruim, colocar alguma coisa boa, pequeno, devagarinho, né? E começar a perceber, quando é que eu sou muito interesseiro? Meu relacionamento amoroso, ele é um relacionamento assim, eu tô pensando nela, ou eu só tô querendo sexo, querendo, né? Ou qualquer outra vantagem. Minhas relações no trabalho, como é que são? São parcerias? Eu tenho parcerias no trabalho? Quando a gente entra num projeto, eu tô lá querendo resolver o problema dele ou eu tô querendo me promover? Porque a gente acaba não chegando em lugar nenhum assim, né? Vou ler um trecho para vocês aqui da Joana de Ângeles, que é interessante. Deixa eu pegar ele aqui. Que ele fala sobre viver no agora, que é basicamente a proposta, né? Estar mais presente. Só achar ele aqui. Joana de Ângeles. Aqui, ó. Deus é teu momento de viver intensamente a realidade da vida. Desnecessário recordar que, agora, o teu momento presente é relevante para a aquisição dos bens inestimáveis para o Espírito Eterno. Há muito desperdício de tempo, que se aplica nas considerações do passado, como em torno das ansiedades do futuro. A tomada de consciência é um trabalho de atualidade, de valorização das horas, de realização constante. A vida é para ser vivida agora. Postergar experiências significa prejuízo em crescimento na economia da vida. Antecipar ocorrências representa precipitação de fatos que talvez não sucederão, conforme agora tomam curso. As emoções canalizadas em relação ao passado ou ao futuro dissipam ou gastam a energia vital, que deve ser utilizada na ação do momento. Se vives recordando o passado ou ansiando pelo futuro, perdes a contribuição do presente, praticamente nada reservando para hoje. O momento atual é a vida, e que resulta das atividades pretéritas e elabora o programa do porvir. Tá? Então, basicamente, né, o que ela fala, né, o que é construído pelo Espírito é construído agora, não é amanhã, não foi ontem, ontem já foi, né? As experiências devem ser levadas em consideração, mas é viver no presente. A Joana de Ângeles, se vocês lerem alguns livros dela, ela é muito profunda na parte de psicologia, etc. É uma mulher muito inteligente, aí, né? Joana de Cusa, teve várias encarnações e são sempre materiais muito relevantes, né? E falando um pouco desses apegos emocionais do passado, a gente tem que ir trabalhando, percebendo, né? Porque é uma situação, um impacto emocional do complexo, você teve muito forte lá no passado, como eu mostrei aqui no quadro. E isso, às vezes, mesmo você reencarnando, essa cristalização ela continua dentro de você e abre em frequências. Então, muitas vezes, quando você está passando por aquele processo de obsessão, é você mesmo, em outra encarnação, uma outra personalidade sua mesmo. E isso que às vezes a gente chama de animismo no espiritismo. Aí o pessoal julgava muito o espiritismo pelo animismo, mas o animismo ele é tão importante quanto a manifestação espiritual. Querendo ou não, às vezes é muito mais importante, porque o obsessor é você mesmo. Você estava lá procurando fora e a gente sabe que mesmo quando o obsessor está fora, o caminho é para dentro, não é para fora. Porque você viu que quando a gente tem essas conexões, é um pensamento que parte de você e entra em ressonância com o outro. Tá certo que às vezes vão te provocar para tentar te atingir, baixar seu nível de vibração, etc. Mas vai partir sempre de dentro. Tá? Então, hoje, como a gente está falando de hábitos, de ficar no presente, a gente vai fazer as vibrações. Um pouco antes a gente vai fazer um exercício bem simples, basiquinho de meditação, exercício de foco, tá? Que é basicamente aquele que a gente sempre faz, mas agora vocês vão entender o porquê dele, que é prestar atenção nos sentidos. Só que você vai ficar tipo uns 10 segundos em cada, mais ou menos uns 10 segundos em cada sentido, e você vai perceber muitas vezes, principalmente a gente que é mais acelerado,
a sua cabeça vai embora, aí você, opa, né? Eu estou ouvindo barulho com muita atenção, aí minha cabeça vai embora, eu trago ela de volta. De repente eu começo a pensar em alguma coisa, eu trago ela de volta, tá? Então isso é um exercício que acho que é Dampad, é um Buda, ele fala que é o princípio, não dá para se meditar sem estar focado. Eles falam assim, ó, não pense no macaco, sabe? Aquela brincadeira que eles fazem, aí você vai meditar, você fica pensando no macaco o tempo todo. É mais ou menos, é um exercício de foco. E também tem essa questão de você prestar atenção numa coisa só. É uma evolução para meditação. Não que isso seja meditação finalizada, mas trabalhe o seu foco, trabalhe estar no presente, tá? Então eu vou pedir para vocês se sentarem confortavelmente nas cadeiras, tá? Podem fechar os olhos. Tem gente que fica concentrada também de olhos abertos. Eu não gosto. Eu gosto de prestar atenção num sentido de cada vez, mas pode ser feito. Esse exercício ele pode ser feito de olho aberto, tá? Você poderia, por exemplo, um exercício poderia ser olhar para um ponto de luz específico e ficar ali, focado. Esquece de tudo. É uma forma também, tá? Então vamos nos acalmando. Vamos relaxando as pernas. Vai sentindo o peso do seu corpo na cadeira. Relaxando os ombros. Pescoço, os músculos da face. A face a gente sente muito claramente que ela está um pouco contraída. Vai sentindo ela relaxando mesmo. E agora eu vou pedir para, seja lá qual seja o barulho aí onde vocês estejam, que vocês escutem, mas com uma atenção que vocês nunca tiveram na vida de vocês. Vocês vão tentar escutar cada sonzinho mínimo que ele fizer. Agora vocês vêm para a respiração. Enchem os pulmões em 3 segundos, soltem 5, 6 segundos. E prestem atenção no ar entrando, vem do pulmão, vai lá para o diafragma, enche também o pulmão e depois vai soltando. Agora eu quero que vocês sintam a palma das mãos de vocês vibrando. Essa energia ela existe. Existem chakras na palma da mão. Então eu quero simplesmente que vocês sintam em toda a mão, na pontinha dos dedos, na palma, em toda a mão de vocês. Agora vamos aproveitando esse relaxamento e vamos recebendo, ainda de olhos fechados, na mesma posição.
essa energia que vem do alto, essa energia vai adentrando, essa energia, essa luz violeta que transforma, vai adentrando o topo de suas cabeças, de nossas cabeças. A gente vai sentindo essa luz entrando pelo chakra coronário, vai chegando ali no meio, no centro de suas cabeças, na epífise, glândula pineal, e dali ela irradia para todas as partes do seu corpo, desde o seu chakra frontal, ali entre os seus olhos, um pouco acima, para sua garganta, para suas glândulas, o seu coração, ali no chakra cardíaco, o seu plexo solar, ali um pouco acima do seu umbigo, para o seu chakra esplênico, que fica ali onde fica o seu pâncreas, um pouquinho mais abaixo. Todo o seu corpo vai sendo energizado. Essa luz violeta ela vai transformando. Se você tem vaidade, vai transformando em verdade. Se você tem algum tipo de raiva, de ódio, isso vai virando uma serenidade. Vai desfazendo tudo. Formas, miasmas, pensamentos. Vai quebrando essas amarras. Vamos também desconectando de qualquer situação que não seja do presente. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou me fixando no que tem que ser feito para que o meu espírito se desenvolva, para que eu cresça. Essa energia que nós recebemos, como sempre, a gente vai dividir e a gente vai começar expandindo pela nossa casa. Vai tomando conta de todo o cômodo que você está. Vai para os cômodos ao lado, quartos, banheiros. Adentra pela janela aí uma luz solar que vai criando, queimando formas, miasmas, pensamentos. Qualquer tipo de portal que tem aí na casa de vocês vai sendo desfeito em 1, 2, 3. Vai tudo sendo fechado em 1, 2, 3, 4, 5. Vamos levantando a casa de vocês, levantando e colocando uma plataforma de aço no piso em 1, 2, 3. As laterais sobem aço em 1, 2, 3. Vamos fechando essa construção com uma cúpula de aço em 1, 2, 3. Casa devidamente protegida. Vamos deixando ali um evangelho aberto, plasmando aqui no farol de Ismael uma pirâmide com os vértices virados para o alto, em dourado, em alfa, beta, gama, delta, epsilon. Qualquer irmãozinho que estivesse na casa de alguns atendidos vai sendo levado para lá em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. Vamos deixando lá esses irmãozinhos, paramentados em branco, recebendo comida, sendo colocado em macas. Tem comida quente, tem frutas, tem suco, tem pão. Vamos deixando eles lá. Enquanto nós aqui vamos agradecendo a oportunidade, cumprimentando a toda a espiritualidade presente, chamando a presença de nossos mentores para nos ajudar nessa vibração, todos que auxiliam na casa do Farol de Ismael, os técnicos, a segurança. Vamos vibrando por toda a nossa cidade, por todo o nosso país. Vamos vibrando por todos que estão em dificuldades, em leitos de hospital, por todos que estão com problemas financeiros,
Vamos vibrando e expandindo essa vibração que toma conta de todos os continentes, vai tomando conta de todos os globos, e a gente começa a vibrar especialmente pelos países em mais dificuldade. Vamos vibrando pelo Líbano, não só pela situação da explosão, mas por todo esse caos, essa guerra civil que acontece. Vamos vibrando para que esses ânimos se acalmem. Menos revolta, para que esse povo receba seus direitos. Vamos vibrando pelo sistema de saúde desse país, que além do Covid, tem esse problema para lidar, para que os médicos sejam devidamente amparados, para que os atendidos também. Para que todos que faleceram sejam bem acompanhados. Vamos vibrando por todo esse planeta, para que a energia se restabeleça. Vamos dissolvendo essas formas e pensamentos que acabam tomando conta de grande parte do globo. Que as boas vibrações sobressaiam, que esse momento de crise faça com que a gente pense mais, vibre mais, entenda mais a nossa importância. Vamos vibrando, agora mais próximo, aqui por todas as casas benditas aí que atendem as pessoas com uma boa palavra, com uma boa vontade, com a boa intenção em primeiro lugar. Vamos vibrando pelo farol de Ismael, vibrando por todos os seus atendidos, os que puderam estar aqui hoje na live, os que não puderam, por todos os seus trabalhadores. Vamos vibrando hoje em especial por algumas pessoas aqui. Vamos vibrando por Delma Sailes dos Reis, por Cristina dos Reis. Elas estão lá no Moçambique, vão recebendo nossas energias. Vamos vibrando por Nair Rodrigues de Oliveira, lá da rua Valdir Gurati, número 440, no Jardim Pôr do Sol. Ele está com Covid. Vamos vibrando pelo Nair. Também por José Silva Bastos, que está no Hospital do Parque Industrial. Vamos vibrando pelo João Pedro Scarpa, lá na rua Engenheiro João Fonseca Santos, 158, apartamento 21B, Vila Diana. Vamos vibrando pelo Dário Aparecido da Silva Barbosa. Ele teve uma parada cardíaca. Fique bem. Vamos vibrando pelo Ney Rodrigues, que está no Hospital da Vila. Também pela Sueli Aparecida Conrad Nascimento, na rua São José dos Campos, 470, em Caraguatatuba. Vamos vibrando pela Rosemary Pelossi Raposo,
Está no Hospital Valdemar Costa Neto Filho, em Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Vamos vibrando novamente pela Paula Medeiros, que fez uma cirurgia na coluna, que continue se recuperando bem. Vamos vibrando pelo senhor Giacomo Marchese, que está com câncer, precisando de auxílio também financeiro. Que seja que receba tudo o que precisa, tanto na saúde quanto na parte financeira, para que possa fazer seu tratamento. Vamos vibrando pela Bárbara Araújo, pelo Francisco, pelo Luiz Miguel Dedel, pelo Jean Lino, e por todos os outros que estiverem precisando. Se quiserem mentalizar alguém a quem vocês queiram vibrar em especial, fiquem à vontade. Que essas pessoas também recebam, principalmente os adoentados, uma luz verde. A luz verde ela é do equilíbrio, ela fica ali entre o mental e a parte básica. Fala muito do chakra cardíaco, é o meio do caminho, uma frequência nem alta nem baixa, reconstitui o corpo, reequilibra. Então que eles vão recebendo essa energia, essa luz, e nós também. E vamos agradecendo por esse momento. Mas antes de mais nada, vamos encaminhando aquela pirâmide que deixamos ali no Farol de Ismael, cuidando de nossos amigos, nossos irmãos, criando uma conexão com os beneditinos, primeiro em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dutos de luz do farol para os beneditinos. Vamos levantando essa pirâmide, ela vai girando e saindo do chão em 1, 2, 3, 4, 5 para os beneditinos em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Graças a Deus. O farol vai se mantendo ali trancado, esperando os trabalhos, aquela casa muito abençoada. Graças a Deus. Agradeço a todos vocês aí pela atenção. Vamos terminar antes rezando a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Pai, pão esse do corpo e do espírito. Perdoa as nossas dívidas, à medida em que nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja. Lembra, ó, não nos deixes cair em tentação, né? Que seria o desejo, tá? Então não vamos cair em tentação. Esse exercício do foco, tá? Vocês podem fazer ao longo do dia, que a gente fez no começo. É simplesmente você parar, você pode sentir um cheiro, você pode ouvir um som, uma coisa de cada vez. Foco. Isso, quando vocês estiverem com a cabeça muito longe, viajando muito, assim, traz um pouquinho desse foco, daí vocês voltam a fazer ali o exercício de estar percebendo o tipo de reação, etc. E depois trabalhar isso, tá, pessoal? Estendi um pouquinho. Obrigado pela oportunidade, obrigado pela companhia.
Vou encerrar aqui, vou ter que virar que o meu celular tá ao contrário. Tchau, tchau pra vocês. Fiquem com Deus.